José Manuel, será que Zelensky tem mais fé em Trump do que afinal tinha em Biden? Não sei Uhum, responder, mas já há uma coisa que eu sei, e que eu gostava de ter ouvido um líder europeu fazer, podia ser em Davos, podia ser no Parlamento Europeu, podia ser onde ele quisesse, o discurso que Zelensky fez em Davos. então. É um discurso que eu recomendo vivamente a todos que ouçam ou leiam, e que põe os dedos nas feridas todas. eh, Em muitos aspectos, hoje há uma, enfim, não é o discurso de Zelensky, mas há muitos pontos que por acaso coincidem com um texto que nós publicamos hoje no Observador do João Marcos de Almeida sobre a culpa da Europa, digamos Hum. assim, a responsabilidade da Europa, é melhor dizer responsabilidade do que culpa, e eu vou referir aqui algumas coisas do discurso de Zelensky, porque parece-me que são relevantes. Ele está em Davos, está sobretudo a falar para os europeus, e começa por dizer o seguinte, mais ou menos logo no princípio, que é: todo mundo está a pensar o que é que a Europa, o que é que Trump vai fazer, o que é que a América de Trump vai fazer. Ninguém está a pensar o que a Europa vai fazer. E não é só por não haver uma dúvida. É porque, como ele diz, na Europa nós olhamos para os Estados Unidos e interrogamos: será que vão continuar a ser os nossos aliados? Uhum. Pois ele diz: será que nos Estados Unidos eles estão preocupados com a Europa continuar a ser o seu aliado? E responde: não, não estão. E isso não é culpa dos Estados Unidos. É culpa da, no fundo, da irrelevância da Europa. Quer dizer, ele diz: senhoras e senhores, estou a citar agora o mais possível, estou a traduzir Uhum. diretamente, mas senhoras e senhores, a Europa não pode permitir-se ser segundo ou terceiro na linha, enfim, no olhar dos seus aliados. Se isso acontecer, o mundo vai virar-se para o outro lado e evoluir sem a Europa. E nessa altura o mundo não será confortável nem benéfico para os europeus. Ora bem, e logo a seguir ele acrescenta: não nos esqueçamos, não há um oceano a separar a Europa, os europeus, da Rússia. Não há um oceano a separar os europeus da Rússia. Quando ele estava a dizer isto, mais ou menos ao mesmo tempo, em Washington, enquanto estava a assinar ordens executivas, o presidente Trump deu uma conferência de imprensa, assim, um bocadinho bizarra, digamos assim, trumpista, em que Caótica, não é? São sempre caótica, caóticos. caótica, mas em que sobre a questão da Ucrânia e da Rússia, ele a certa altura disse eh, que ia tratar do assunto, Putin tivesse, enfim, ontem foi mais claro ainda naquela post nas redes sociais que ele colocou, mas ele a certa altura disse: Eh, nós já ajudámos a Ucrânia com um valor, enfim, entre a ajuda militar e a ajuda direta, não sei quantos bilhões. Isto é mais do que a Europa já ajudou, e nós temos um oceano a separar-nos da frente de batalha. Eles não têm. Isto não é justo. Portanto, vamos lá ver. Eu não sei se eles se combinaram um com o outro, mas usaram curiosamente o mesmo Uhum. argumento. Usaram curiosamente o mesmo argumento. Portanto, e a seguir ele acrescenta outra coisa que é. Nós temos de ter consciência. Ele diz uma coisa que eu não pensei, nunca não tinha pensado nisso. Ele disse o seguinte: os europeus têm que ter consciência que neste momento há batalhas na Europa que envolvem soldados norte-coreanos. Essas batalhas estão a acontecer em locais geograficamente mais perto de Davos do que de Pyongyang. Quer dizer, não é mais perto, é muito mais perto de Davos do que de Pyongyang. Portanto, e depois disse várias coisas, enfim, portanto, e desse ponto de vista apontou para onde o que é que a Europa chamou a atenção para o atraso na área da inteligência artificial e das novas tecnologias, sublinhou a questão da defesa, os problemas da defesa, todos sabemos, disse com muita clareza, se for preciso, como disse de resto o secretário-geral da NATO, Marco Rutte, se for preciso 5% do produto interno bruto de investimento em defesa, então que sejam 5%. Agora, não, por favor, líderes europeus,
não joguem com as emoções das pessoas e não digam que isso tem que ser feito à custa da saúde ou das pensões. Sim. Portanto, Argumentação que nós quer aqui dizer, já que é o começamos a ter. discurso sempre que se faz na Europa. Ai, não pode ser por causa da saúde e das pensões. Ele disse, não joguem com as emoções, não vão por aí. E depois do que disse outras coisas. Nós na Ucrânia estamos a fazer, temos já uma indústria de drones, porque é necessário, não é? A frente de batalha, quer dizer, hoje, em boa parte, aquilo nós dizemos muito, aquilo é uma frente de batalha igual à da Primeira Guerra Mundial, trincheiras não se movem. Não é. Já não é. Aquilo é uma frente de batalha com características muito diferentes, porque ninguém consegue mover-se por causa está tudo no ar. Tudo é visto. Qualquer movimento militar é imediatamente detectado. Eu estava a ouvir ontem uma coisa que não tinha nenhuma noção, uma coisa sobre a influência que a participação do Tolkien na Primeira Guerra Mundial lhe permitiu imaginar o que depois viram a ser digamos, as suas sagas, não é? Portanto, as sagas e há uma coisa muito curiosa que é aquilo que foi a primeira mudança para ele e que depois lhe permite imaginar aqueles exércitos, aquelas coisas todas que nós vemos, é terem aparecido aviões e balões e serem vistos do ar e não saberem que estão a ser vistos do ar. Estamos a falar de uma coisa de há 100 anos que era absolutamente, digamos, nem se, tecnologicamente primitiva, digamos assim. Aqueles velhos aviões de 2 ou 3 asas, não é? Portanto, os balões que andavam e depois caíam, aquelas coisas assim. Agora não, agora são drones. Houve uma que nós dizemos, isto é uma guerra igual à de há 100 anos atrás. Não é uma guerra igual a 100 anos atrás. Não é só trincheiras e duelos de artilharia. Há drones por cima daquilo, há muita coisa que mudou. E desse ponto de vista, a Europa não é toda, de facto, não é toda igual. Não é toda igual. Quer dizer, a Polónia já investe mais de 5% do PIB em defesa. A Polónia tem um exército tão grande em número de soldados como a França. A Polónia já foi uma grande potência militar, enfim, chegou, digamos, não sei como é que ele se chamava, o Reino Unido da Polónia e da Lituânia chegou ao Mar Negro, portanto, os polacos entraram em Moscovo antes do Ivan o Terrível, portanto, ou por essa altura. Portanto, aliás, isso é um dos traumas da história russa, esses anos negros em que eles foram submetidos pelos polacos e lituanos, e agora está a ter um dos maiores exércitos da Europa. Mas um dos outros maiores exércitos da Europa, qual é o país da Europa, junto com a Polónia, que tem mais artilharia? E nós sabemos que a artilharia está a ser muito importante nesta batalha. Sim. Sabes qual é? Não. Finlândia. Já. A Finlândia Já era. Já mesmo era, porque antes a de Finlândia aderir. aí não é um problema de ter um oceano pelo meio. Pois não, É a tem maior fronteira. Não é um problema de ter um oceano pelo meio, eles estão ali ao lado. Na Finlândia há serviço militar obrigatório. A Finlândia, não sei quantos F-16 é que nós temos. A Finlândia tinha 60 e agora já comprou 60 F-35. F-35 são os melhores aviões do mundo neste momento, os melhores caças do mundo neste momento. Quer dizer, não há nem chineses nem russos têm nada, por enquanto, àquele nível. Portanto, quer dizer, e há poucos países que já os tenham operacionais. Israel é um dos países que já tem aquilo operacional, e naturalmente dos Estados Unidos. Portanto, estamos a falar e o presidente finlandês esteve em Davos, falou com Zelensky e disse uma coisa que responde, se quiseres, à tua pergunta. Ele deu uma entrevista ao Guillaume Hackman do Financial Times nos últimos, quer dizer, ontem ou anteontem, portanto, e ele diz que esteve em Davos, falou com Zelensky e que o ambiente na liderança ucraniana relativamente à administração americana é de maior esperança. É de que as coisas agora podem mexer. Portanto, que dados é que eles têm, como é que isto aconteceu, ele próprio não sabia responder, mas foi isso que ele percebeu nas conversas que teve com os líderes, com Zelensky em particular, mas eu seguramente que Zelensky não estava sozinho
em, em Davos. E, portanto, acho que isto é algo que temos que perceber, portanto, e desse ponto de vista, o que é aquilo que foi dito nas redes sociais, nomeadamente por Trump, é muito significativo, porque eh, que ele está a tentar usar, por um lado, a retórica, que é habitual nele, não é? Por outro lado, aquela ideia de que tudo se resolve à mesa das negociações, há quem diga negociação, há quem diga regatear, não é? Portanto, mas de alguma forma dessa maneira, nós já percebemos que a sua administração, quer dizer, as pessoas da sua administração têm uma capacidade de influência aparentemente superior à que tinha a administração em vigor nos Estados Unidos antes, e vimos isso no Médio Oriente, que conseguiram, com uma viagem, aquilo que não se conseguia há 6 meses, portanto, designadamente, quer dizer, fazendo o contrário do que toda a gente disse que ia acontecer, reparem. Toda a gente disse que o que ia acontecer é que quando Trump chegasse, Israel ia ter as mãos livres. Trump chegou e disse a Netanyahu, ou fazes isto, ou tens a vida complicada. Aliás, nem tinha chegado ainda estava apenas como presidente eleito. O que é que ele vai fazer agora? Ele está a tentar colocar pressão num lugar que dói à Rússia, que é a questão da economia. E repara, ele tem muitos instrumentos. A Rússia hoje depende, quer dizer, a Rússia tem, muitas pessoas pensaram, estas sanções e tal, vamos migalhar a economia russa. E de repente, passaram já 3 anos de guerra, praticamente, e nós migalhámos a economia russa. Pelo contrário, houve um período em que aquilo até teve melhor. Está a piorar. O rublo já caiu para os níveis dos dias logo a seguir à guerra, em que tinha tido uma coisa muito grande. Porquê? Quer dizer, uma economia de guerra permite, com um Estado a gastar muito dinheiro na guerra, dá sempre algum alento, às vezes internamente, porque as pessoas acham, mas aquilo não é um Estado social, em que o Estado gasta o dinheiro, dá dinheiro às pessoas. Aquilo é uma economia diferente, pré-Estado social, digamos assim, a economia russa. E isto tem sido financiado, porquê? Por uma coisa, pelas exportações, pela dependência absoluta da Rússia das exportações de gás e petróleo. Portanto, hidrocarbonetos. E o que é que Trump ameaçou fazer? Além de ameaçar sanções, disse outra coisa, que aliás é uma das suas primeiras ordens executivas, que é, vamos voltar drill baby drill, e o que isso significa é inundar o mercado com a capacidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já são o primeiro produtor, quer dizer, os Estados Unidos têm uma capacidade em termos de inundar o mercado com petróleo e gás de xisto, que a Europa podia ter e não quis ter, que a Europa tem no seu Há subsolo. enormes A Europa reservas na tem França, reservas no País gigantescas, Basco, mas não por exemplo. quis tocar nelas. Não Em só vários não países quis, como legislou. Há países que legislaram legislaram contra isso. no Sim, e sentido da pressionaram proibição, não E é? pressionaram a União Europeia a fazê-lo, por acaso a União Europeia não chegou a fazê-lo, mas esteve à bica de o fazer, dizendo que não se podia fazer isso. Portanto, mas, no momento em que isso entra no mercado, o que acontecem, o preço baixa, as rentas da Rússia baixam. E já não chega apenas a andar a fazer com barcos velhos, bandeiras de ocasião, e fazer as exportações como anda a fazer. Portanto, ele tem capacidade de magoar verdadeiramente a Rússia. Naquele pequeno post que eles fazem nas redes sociais, eu agora isto não sei se foi por engano, se foi porque Trump é Trump, se foi porque é assim, mas ele fez ali uma coisa que de certeza que irritou os russos, que foi dizer é preciso ler o post todo como um post, quer dizer, é um post de redes sociais, nunca é muito comprido, mas é mais comprido, não são 140 caracteres, é um pouco mais comprido, e ele começa: eu gosto muito do povo russo, gosto muito do povo russo, o povo russo ajudou-nos muito a ganhar a Segunda Guerra Mundial. Bem, para o Putin isto é uma facada, porque para o Putin eles ganharam a Segunda Guerra Mundial
e os americanos foram figurantes. Portanto, basicamente é esse o quadro mental. Portanto, e isto, eu não sei se o Trump fez isto deliberadamente, se fez isto por acaso, se fez isto porque, enfim, a maneira dele achar que ia dar uma coisa com uma mão para depois tirar com a outra, mas aquilo não é um post nada simpático para o Trump e não é apenas para o Putin, quero dizer, não é apenas por ele dizer guerra estúpida, acabe com isso, vamos, ou negocia ou isto vai ficar pior. Portanto, que é o mesmo que ele disse para o Médio Oriente, aqui há umas semanas. Ou vocês negociam e acabam com isto, ou isto vai ficar pior. Portanto, e de facto, aí voltamos ao que disse o Zelensky em Davos, há quem consiga dizer isso, porque de facto tem poder económico, poder militar e está na vanguarda do desenvolvimento, Estados Unidos, e quem não consiga dizer isso, que é a Europa. Portanto, infelizmente é a nossa situação, portanto, e há aqui uma coisa que eu, quase no fim do discurso de Zelensky disse, e tem uma frase que eu não posso gostar mais, é mesmo, a Europa está demasiadas vezes focada na regulação, ou está mais focada na regulação do que na liberdade. Isto é rigorosamente verdade. A Europa está mais focada na regulação do que na liberdade. Ontem tivemos lá um primeiro-ministro europeu a fazer exatamente isso, chamado Pedro Sánchez, e a receber palmas. Portanto, ele estava a falar de redes sociais e não sei o quê, não vamos entrar agora nessa discussão, que é toda outra discussão, todo outro debate. Temos de fazer um dia destes um contra-corrente sobre isso. Mas ele, se na Europa não agir em conjunto, portanto, se não continuar a estar unida, não vai valer nada. Portanto, ele também disse isso em Davos. Portanto, eu acho que, de facto, olha, eu não tinha ouvido o discurso todo, só tinha ouvido as notícias. Foi um amigo meu que está na Austrália que me mandou ontem para o WhatsApp o discurso na íntegra e a dizer aquilo que eu estou a dizer. Era isto que os líderes europeus deviam dizer. E é rigorosamente aquilo. E, portanto, desse ponto de vista, eu gostava muito, ainda gostava mais do que aquilo que já gostava antes, de poder ter dentro da União Europeia e porventura dentro da NATO, isso vai ser mais difícil a curto prazo, pessoas como Zelensky. Que têm não vês ninguém na União Europeia com esta visão? Talvez haja, mas com esta clareza, dizer isto com esta clareza, talvez exista, mas não estão nos lugares de topo. Eu ouvi os discursos quer dizer, não foram em Davos, mas no Parlamento Europeu ontem de António Costa, do nosso António Costa, não era este o registro. Era mais um registro defensivo, dizer em relação a Trump, medroso. E eu não sei o que é que, não sei se van der Leyen ela ia a Davos, não sei se já foi, se não foi, se já falou, se não falou, se já falou, não dei por isso, vamos ver o que é que ela diz. Apesar de tudo, ela tem tido, mas mesmo assim não sai muito da lógica reguladora, castradora, não, em muitos aspectos, que tem sido a lógica da União Europeia. E entretanto, volto a citar o Zelensky, o algoritmo do TikTok já é mais poderoso que muitos governos, incluindo governos europeus. Pois. Não está a falar, repare, ele escolheu o TikTok, não escolheu o X, nem escolheu o outro qualquer, escolheu o TikTok, não é por acaso.